Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu parei nessa página daqui e agora a gente vai continuar a leitura. E ainda falhamos 2 dias na fazenda Santa Catarina. Naquele primeiro dia, eu pude conversar outras vezes com Otacília, que para mim, ora em mais ora, embelezava. Minha alma que eu tive, e minha ideia esbarrada. Conheci que Otacília era moça direta e opiniosa, sensata, mas de muita ação. Ela não tinha irmão nem irmã. Sor Amadeu chefiava largo, grandes gados em léguas de alqueires. Otacília não estava noiva de ninguém, e ia gostar de mim? De moça de família eu pouco entendesse. A ser a Rosa Guarda? Assim igual eu Otacília não queria querer. Salvante assente que da Rosa Guarda nunca me lembrei com desprezo. Não vê, não cuspo no prato em que o bom já comi. 7 voltas, 7 dei. Pensamentos eu pensava. Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentidas coisas. Poetagem, mas era o que eu sincero queria. Como em fala de livros o Senhor sabe, de bel ver, bel fazer e bel amar. O que uma mocinha assim governa, sem precisão de armas e galopes, guardada macia e fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada. E ela queria saber tudo de mim. Mais ainda me perguntava: donde é mesmo que o senhor é? Donde? Se sorria, e eu não medi meus alforjes. Fui contando que era filho de Seu Celorico Mendes, dono de 3 poçossas fazendas, assistindo na São Gregório. E que não tinha em minhas contas crime nenhum, nem estropelias, mas que somente por cálculos de razoável política era que eu vinha conduzindo aqueles jagunços, para Medeiro Vaz, o bom foro e patente fiel de todos estes gerais. Aqueles, Diadorim e os outros, eu era diferente deles. Fiquei esperando o que ela desse em resposta. Nem nada não acreditava? Mas Otacília mudou para séria afeição do rosto. Não queria mais de minha vida só assim meiamente indagar. Os de todos lindos olhos dela estavam me assinalando o céu com essas nuvens. Eu tinha renegado de Adorim, travei o que tive vergonha. Já era para entardecendo. Vindo na vertente, tinha o quintal e o mato com um garrulho de grandes maracanãs pousadas numa embaúba enorme e nas mangueiras que o sol dourejava. Da banda do cerro se pegava no céu azul com aquelas peças nuvens sem movimento. Mas da parte do poente algum vento suspendia e levava rabos de galo como que com eles fossem fazer um seu branco ninho, muito longe ermo dos Gerais, nas beiras matas escuras e águas todas do Urucuia, e nesse céu sertanejo azul-verde que mais daí a pouco principiava a tomar rajos feitos de ferro quente e sangues. Digo, porque até hoje tenho isso tudo do momento riscado em mim, como a mente vigia atrás dos olhos. Por que, meu senhor? Lhe ensino, porque eu tinha renegado Diadorim, e por isso mesmo, logo depois, era de Diadorim que eu mais gostava, a espécie do que senti, o sol entrado. Daí, sendo a noite, aos pardos gatos, outra nossa noite na rebaixa do engenho, deitados em couros e esteiras, nem se tinha o espaço de lugar onde rede armar. Diadorim perto de mim, eu não queria conversa, as ideias que já estavam se acontecendo eram maiores. Assim, eu ouvindo o siriri dos grilos. Na beira da rebaixa, a fogueira feita sarrava se acabando. A Laripe ainda esteve lá, mexendo em tição, pitou um cigarro. O Gesualdo, Fafafá e João Vaqueiro não esbarravam de falar, mas o Alaripe também repesavam as vantagens de Santa Catarina. No que eu pensava? Em Otacília. Eu parava sempre naquela meia incerteza, sem saber se ela se. Ao que nós todos pensávamos as mesmas coisas, o que cada um sonhava, quem é que se sabia?
Aquilo é poço que promete peixe, o Gesualdo disse. Dela devia de ser. Amigo, não toque no nome dessa moça, amigo, eu falei. Ninguém deu resposta. Eles viam que era assédio fatal. Deviam de estar agora desqueixelados, no escuro, no escuro. Por longe, a mãe da lua suspirou o grito. Floriano, foi, que gemia nas almas. Então era que em alguma parte a lua estava se saindo. A mãe da lua, pousada num cupim, fica mirando, apaixonada a abóbada. Não, Então era que em alguma parte a lua estava se saindo, a mãe da lua, pousada num cupim, fica mirando, apaixonada, abobada. Deitado quase encostado em mim, Diadorim formava um silêncio pesaroso. Daí escutei em entredizer, percebi que ele ansiava raiva. De repente, Riobaldo, você está gostando dessa moça? Aí era Diadorim meio deitado, meio levantado, o assopro do rosto dele me procurando. Deu para eu ver que ele estava branco de transtornado? A voz dele vinha pelos dentes. Não, Diadorim, estou gostando não, eu disse. Neguei que reneguei, minha alma obedecia. Você sabe do seu destino, Riobaldo? Não respondi. Deu para eu ver o punhal na mão dele, meio ocultado. Não tive medo de morrer. Só não queria que os outros percebessem a má loucura de tudo aquilo. Tremi, não. Você sabe do seu destino, Riobaldo? Ele reperguntou. Aí estava ajoelhado na beira de mim. Sinanja sei não, o demônio sabe, eu respondi. Pergunta. Me diga o Senhor, por que naquela extrema hora eu não disse o nome de Deus? Ah, não sei, não me lembrei do poder da cruz, não fiz esconjuro. Cumpri como se deu, como o diabo obedece, vivo no momento. Diadorim encolheu o braço com o punhal, se defastou e deitou de corpo, outra vez. Os olhos dele dançar produziam, de estar brilhando, e ele devia de estar mordendo o correiame de couro. Acisado, me enrolei bem no cobertor, mas não adormeci. Eu tinha dó de Diadorim, eu ia com meu pensamento para Otacília. Me balanceei assim, adiantado na noite, em tanto gaio, em tanto piongo, com todas as novas dúvidas e ideias, e esperanças no claro de uma espertina. Com muito me levantei, saí, tomei a altura do 7 estrelo, mas a lua subia estada, abençoando o redondo e o friinho de maio. Era da borda do campo que a mãe da lua sofria seu cujo de canto, do vulto de árvores da mata cercã. Quando a lua subisse mais, as estrelas se sumiam por dentro, e até as seriemas podiam se atontar de gritar. Ao que fiquei bom tempo encostado no cajueiro da beira do curral. Só olhava para a frente da casa da fazenda, imaginando Otacília deitada, rezada, feita uma gatazinha branca, no cavo dos lençóis lavados e soltos. Ela devia de sonhar assim. E de repente pressenti que alguém tinha vindo por detrás de mim, me vigiava. Diadorim fosse? Não virei a cara para ver. Não tive receio. Nunca posso ter medo das pessoas de quem eu gosto. Digo, esperei mais, outro tempo. Daí vim voltando. Mas lá não estava pessoa nenhuma, entre claridade e sombras. Ilusão minha, a fantasiação. Bebi água do rego, com o frio da noite, ela corria morna. Tornei a entrar na rebaixa. Diadorim permanecia lá, jogado de dormir. De perto senti a respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não fosse um, como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava, e com o vago devo de ter adormecido, porque acordei quando Diadorim, no mexe leve, se levantou, saiu sem rumor, levando a capanga, ia tomar seu banho em poço do córrego, das barras no clarear. Desde o que, depressa, eu me tornei a me dormir. Mas, cedo no amanhecer, o Sor Amadeu tinha chegado e com notícia urgente, que o grosso do bando de Medeiro Vaz recruzava de lá a 15 léguas da vereda funda para a retragagem, e nós tínhamos de seguir sem folga supraditamente. No que nhô vô Anselmo me deu um dito afeiçoado e diferente. Entendi que o velhozinho sabia de alguma coisa e que não desgostava que eu viesse a ficar neto dele. Nós almoçamos e montamos. Diadorim, Alaripe, Gesualdo e João Vaqueiro se retiraram em adiantado, e o Fafafá.
mas eu cacei melhor coragem e pedi meu destino a Otacília. E ela, por alegria minha, disse que havia de gostar era só de mim e que o tempo que carecesse me esperava, até que para o trato de nosso casamento eu pudesse vir com jus. Saí de lá aos grandes cantos, tempo do verde no coração. Por breve pensei era que eu me despedia daquela abençoada fazenda Santa Catarina, excelentes produções. Não que eu acendesse em mim ambição de teres e haveres, queria era só mesmo Otacília, minha vontade de amor, mas com um significado de paz, de amizade de todos, de sossegadas boas regras, eu pensava nas rezas, nas roupagens, na festa, na mesa grande, com comedorias e doces, e no meio do solene, o Sor Amadeu, pai dela, que apartasse, destinado para nós dois, um buritizal em dote, conforme o uso dos antigos. Vim. Diadorim nada não me disse. A poeira das estradas pegava pesada de orvalho. O birro e o Jesus meu Deus cantavam, o melosal maduro alto com toda sua roxidão roxura, mas o mais e do que sei eram mesmo meus fortes pensamentos, sentimento preso, Otacília, por que eu não podia ficar lá desde vez? Por que era que eu precisava de ir por adiante com Diadorim e os companheiros, atrás de sorte e morte, nestes gerais meus? Destino preso, Diadorim e eu vim, de rota abatida, mas desse dia desde, sempre uma parte de mim ficou lá com Otacília. Destino, pensava nela, às vezes menos, às vezes mais, consoante é da vida. Às vezes me esquecia, às vezes me lembrava. Foram esses meses, foram anos, mas Diadorim por onde queria me levava. Tenho que, quando eu pensava em Otacília, Diadorim adivinhava, sabia, sofria. Essas coisas todas se passaram tempos depois. Talhei de avanço em minha história. O Senhor tolere minhas más devassas no contar. É ignorância. Eu não converso com ninguém de fora, quase. Não sei contar direito. Aprendi um pouco, foi com o compadre meu Quelemem, mas ele quer saber tudo diverso. Quer... Não é o caso inteirado em si, mas a sobre coisa, a outra coisa. Agora, neste dia nosso, com o Senhor mesmo, me escutando com devoção assim, é que aos poucos vou indo aprendendo a contar corrigido, e para o dito volto, como eu estava com o Senhor no meio dos Hermógenes. Destaque feito, Zé Bebelo vinha vindo, vinham por nós, e tivemos notícia. A légua dali, eles estavam chegando no meio do dia, patrulhão de cavaleiros. Légua não era verdade, mas obra de 6 léguas, o sim. E eram só uns 60 por aí. Todo o tempo eu vinha sabendo que nosso fim era esse, mas mesmo assim foi feito surpresa. Eu não podia imaginar que ia enfrentar em fogo contra os bebelos. De certo modo, eu prezava Zé Bebelo como amigo, respeitava a finura dele. Zé Bebelo sempre entendidamente. E uma coisa me esmoreceu a torto. Medo não, mas perdi a vontade de ter coragem. Mudamos de acampo para perto, para perto. É agora, é hoje. O Hermógenes reunia o pessoal, todos. A gente carecia de levar o préstimo maior de munição que se pudesse. Aonde? Diadorim, por um gesto, me cortou de fazer mais perguntas. As armas. Diadorim ia para aquilo prezável de passeata. Uma coisa não referia ao Senhor, que era que àquele tempo, no arranchamento do Hermógenes, minha amizade com Diadorim estava sendo feita água que corre em pedra, sem pepa de barro nem pó de turvação. Da voz de homens e do tinir de armas em má véspera, não se podia deixar de receber um lufo de dureza, de mais propósito, respeito e muita coisinha se empequenava. Zé Bebelo é arisco de aviso, Diadorim. Ele joga seguro, por aí perto, em esconso, deve de ter outra tropa de guerra prontos para virem dar retaguarda. Eu sei bem, essa a norma dele, carece de prevenir o Hermógenes, João Goanhá, Titão Passos. Eu não retive e disse, eles sabem, Riobaldo, toda guerra é essa. Diadorim me respondeu, e eu estava sabendo que eu já dizer aquilo era traição. Era? Hoje eu sei que não, que eu tinha de zelar por vida e pela dos companheiros,
Mas era traição, isto também sim. Era porque eu pensava que era. Agora, depois mais do tudo que houve, não foi? Agarrei minha mochila, comi fria a minha jacuba. Tudo estava sendo determinado, decidido, até o que a gente tinha de fazer depois. Aí, João Goanhá apartava o pessoal em punhados de 15 ou 20. Cada um desses, acabado o fogo, devia de se reunir em lugar certo comum. Daquela hora em diante, íamos ter de brigar em pequenas quantidades. Pelas caras dos homens, eu via que estavam satisfeitos. Parecia muito e pouco. Com regozijo, um golinho se bebeu. Toma este breve, Reobaldo. Foi minha mãe de criação quem costurou para mim. Mas eu carrego 2. Era o Feijó, um sacudido oitavão. Ele manobrava rifle de 3 canos. Que simpatia demonstrada era essa? Eu nunca tinha dado fé daquele Feijó? Ah, vamos. Hoje se faz o que não se faz. Um se exalta assim, tive medo de castigo de Deus. Quem quisesse rezar podia, tinha praça. Outros contritos acompanhavam. Outros ainda comiam zampando, limpavam a boca com as 2 mãos. Não é medo não, amigos, é o trivial do corpo, explicavam alguns, que ainda careciam de ir por suas necessidades. Restantes risadas davam, ao que faltava nem meia hora para o sol ir entrando. Daquele lugar vazio de moradas e de terras lavradias, a gente ouvia o gugo do Juriti como um chamado acabado, junto com o lobo-guará já dando gritos de penitência. Presta uma demão aqui. Ajudei. Era um Montes Clarence, acho que o cujo nome esqueci, que queria passar tiras de pano por sola das alpercatas e peito dos pés, reforçando. Terminou e fez os passos de dança. Maneiro nas juntas assobiava. Aquele rapaz pensava alguma coisa? Riobaldo, Diadorim me disse, arruma um jeito de mudar de lugar na hora, sempre que puder, e põe cautela. Homem rasteja por entre as moitas e vem pular nas costas da gente, relampeando faca. Diadorim sorria. Diadorim sorria sério. Um outro me esbarrou quando passava. Era o Delfim, violeiro. Onde era que a viola ele ia poder guardar? Eu apertei a mão de Diadorim e queria sair, andar, gastar. Conto que chegou o Hermógenes, a voz do Hermógenes dando ordens de guerra. Já disse ao senhor? Ficava clara e correta. Um podia dizer, que até ficava. A menos ele sabia aonde ia levar a gente e o que queria. Deu resumo do traço, que todos cumprissem, que todos soubessem. A partida dos Zé Bebelos estava com posição no alto dos angicos, tabuleirinho de chã. Podiam ter espalhado sentinelas muito longe, até na beira do córrego Dinho, ou para lá, em volta nas contravertentes. Mas disso logo se ia saber, por qual os espias nossos rondavam. O que se tinha era de chegar lá, já com o escuro, e engatinhar as ladeiras, no durado da noite, na arte vagarosa. Só íamos abrir fogo de surpresa no clarearzinho da madrugada. Cada um de seu ponto melhor, tudo tinha de valer um sonsagato e finice, até se carecia de respirar só por metade. Se algum topasse com inimigos, por má sorte, antes, ele que escorregasse como pudesse, ou dependesse na faca. Atirar com arma é que não podendo, sendo que podendo, mas só depois do Hermógenes, que era quem era o dono. O primeiro tiro ele dava. Como cada qual tinha de atirar com sangue frio, de matar exato, porque nosso prazo seria acabar com todos, com brevidade, mas antes que os outros deles pudessem vir para um reforço. Mesmo assim, Titão Passos ia com uns 30 companheiros reguardar o caminho de vinda, a emboscada num tombador de pedra. Já vai que o Hermógenes explicava, devagar, e tudo repetia com paciência. O dever absoluto era que até o mais tonto aprendesse, e estava definido o rumo de tarefa por onde cada um devia de se pôr no chão e começar a engatinhar, virada à riba. Mas eu catei o sentido de tudo já na primeira razão e de cada vez que ele repetia eu reproduzia. Em minha ideia, os acontecimentos se passando, eu já estava lá e rastejava, me aprontava. Peguei a sentir, me fiz fácil nas armas. Por jeito, com o que se deu, que eu não contava. O Hermógenes me chamou. Aí as cintas e cartucheiras, mochilão, rede passada e um cobertor por tudo cobrir. Ele estava parecendo até um homem gordo. Riobaldo, Tatarana, tu vem. Lugar nosso vai ser o mais perigoso. Conheço de 3 homens bons no próximo de meu
do meu cochicho. Para que vou mentir ao Senhor? Com ele me apartar assim, me conferindo valia, um certo aprazimento me deu. Natureza da gente bebe de águas pretas, agarra a gosma. Quem sabe, eu gostei, mesmo com a aversão que digo que foi, que forte era como um escrúpulo. A gente, o que vida é para se envergonhar. Mas aí eu fiquei inteiriço, com a dureza de querer, que espremi de minha substância vexada, fui sendo outro, eu mesmo senti. Eu, Riobaldo Jagunço, homem de matar e morrer com a minha valentia. Riobaldo, homem, eu, sem pai, sem mãe, sem apego nenhum, sem pertencências. Pesei o pé no chão, acheguei meus dentes. Eu estava fechado na ideia, fechado no couro. A pessoa daquele monstro Hermógenes não encostava amizade em mim, e nem ele naquela hora não era. Era um nome, sem índole nem gana, só uma obrigação de chefia. E por cima de mim e dele estava Joca Ramiro. Pensei em Joca Ramiro. Eu era feito um soldado, obedecia a uma regra alta, não obedecia àquele Hermógenes. Dentro de mim falei, eu, Riobaldo, eu. Joca Ramiro é que era, a obrigação de chefia, mas Joca Ramiro parava por longe. Era feito uma lei determinada. Pensei nele só, forte, pensando, Joca Ramiro, Joca Ramiro, Joca Ramiro. A arga que em mim roncou era um despropósito, uma pancada de mar. Nem precisava mais de ter ódio, nem receio nenhum. E fui desertando da cobiça de mimar o revólver e desfechar-o em fígados, refiro ao Senhor, mas tudo isso no bater de ser, só, dessas boas fúrias da vida. Então aqui eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.